Carlos Torres, voltando a falar sobre um tema muito interessante que vocês acompanharam com a gente há 2 semanas atrás, que foi o eclipse, que a gente comentou sobre o eclipse de 2012, né, o eclipse do século, com sinais da vinda do Avatar e tudo mais. Né? Mas hoje a gente vai falar sobre um outro momento muito importante também aqui do nosso universo, que é o alinhamento de Vênus. Né? Então, hoje nós estamos gravando aqui no dia 5 de junho de 2012. Então esse evento vai ter muita força entre hoje e amanhã exatamente, né? E a gente vai saber um pouco mais sobre esses detalhes todos, esses eventos todos, a partir então desse momento, né, então, com o alinhamento então, de Vênus acontecendo, o que a gente pode esperar para a humanidade, para 2012, 2013, como é que a gente pode esboçar esse momento no nosso internauta? A primeira coisa que a gente precisa entender é que esses 2 momentos são momentos extremamente especiais ligados ao nosso céu. Que a gente falou da Lua, do alinhamento anelar ou anular, que ocorreu em 20 de maio, esse alinhamento só vai ocorrer, esse lunar, esse eclipse que a Lua estava ligada ao Sol, na Lua nova, ele só vai ocorrer em 3043, então daqui 1000 e poucos anos. Inclusive nós já vamos estar inseridos no 5º dia da criação, quando ocorrer esse eclipse anelar novamente. Nós já vamos estar vibrando, o ser humano já vai estar, os preparados, ou os que estão se preparando desde já, eles já vão estar num patamar de consciência bem diferenciado em relação ao ser humano que é hoje. Não precisa disso. Com certeza. Hidrogenado. Que a gente chama aqui na eubiose, o conhecimento do professor Henrique, de raça bimânica. Então nós vamos ter os bimânicos, que são aqueles que têm a intuição totalmente aflorada, junto com uma mente abstrata totalmente plena. Então serão os andrógenos que estarão bem resolvidos. Eu vai falar sobre isso, os demônios, até que os demônios já começaram. Já tem. Só que a gente vai perceber... Homossexualidade. Não. É 2 meses, é qualquer coisa. O andrógeno, ele não vai buscar uma sexualidade externa para se complementar. Ele tem a sexualidade plena e bem resolvida. É totalmente diferente. Agora fica uma coisa meio difícil saber o que vai ser daqui 1000 anos. Mas a ideia é essa. Esse tipo de relacionamento sexual que nós conhecemos tende a assumir. Porque é o lado animal do ser humano. E o ser humano vai ficar angelical, então vai perdendo essa força. E o animal, o ser humano e o anjo, esses 3 momentos que nós vivemos, esse 4º dia da criação, que somos nós hoje como humanos, os animais que foram no 3º dia da criação e o anjo, que será o 5º, está ligado a esses movimentos que estão acontecendo agora astronomicamente. Então, a Lua, esse eclipse lunar, que ocorreu agora 20 de maio, ele está ligado a esse 3º dia da criação. Para a gente começar a resolver, aí que eu considero que a partir desse dia, 3º, que está ligado à Lua. Então eu acredito que a partir desse momento, toda a humanidade, a partir de 20 de maio, está sendo julgada já. Está sendo julgada por um apogeu que vai ter quando? 20 de março de 2013. Que é agora que entra o alinhamento de Vênus. Exato, vamos falar sobre porque isso. o Vênus é uma 8ª superior da Lua. Vênus está ligado ao processo do anjo, que é o 5º dia. Nós, Terra no centro, a Lua como animal no 3º dia da criação, e Vênus como anjo no 5º dia da criação, ou andrógeno. Então vejam que interessante, esse alinhamento do eclipse, 20 de maio de 2012, ele só vai ocorrer em 3043. Já esse de Vênus, vamos entender um pouquinho esse ciclo de Vênus, como que funciona. Observando aqui da Terra, nós temos só num período de mais de 100 anos, contando numa precisão mais exata, de 105 a 130 anos, Vênus passando 2 vezes na frente do Sol, para quem observa na Terra. Aí que está a importância desse evento. A última vez que aconteceu foi em 1882. Esse evento que está tendo agora, que a gente já liga com vários fatos ligados ao processo do desenvolvimento da humanidade, que vocês vão ver que tem Avatar ligado a isso, e também tem uma catástrofe de grande imensidão no planeta, que foi o Krakatoa, 1883. Mas vamos chegar lá, que é 9 meses depois do evento. Então, para o internauta entender, você tem praticamente mais de 100 anos, você tem um grande ciclo de Vênus, que ele passa 2 vezes na frente do Sol, quando você tem por observação o planeta Terra. Mas nesse grande ciclo, que vai de 105 a 130 anos, você tem um pequeno ciclo de 8 anos, que ele passa 2 vezes. A última vez que nós tivemos isso foi em 2004, que está ligado ao nosso momento. Ele passou em 2004, você soma 8 anos,
dá 2012, que são as duas vezes que vai passar. Agora, isso só vai se repetir em 2117 e vai ter o fechamento em 2125. E o do passado começou em 1874, mais 8 anos, 1882. Então, para o internauta compreender, tem um ciclo maior, de mais de um século, que vai de 105 a 130 anos, e nesse período você tem um pequeno ciclo de 8 anos, que tem um início e um fim. Então, para ter agora os links, né? o do passado, 1874, mais 8 anos, 1882, eles ocorreram em dezembro, porque se repetem os meses. Ocorreu então em dezembro de 1874 e depois em dezembro de 1882. Se você soma 9 meses, que é um número do ciclo de Vênus, 9 meses, que é o tempo que ele demora para dar a volta ao Sol, sendo que nós estamos falando da passagem na frente dele, mas ele tem um ciclo que a gente chama de translação ao redor do Sol. 9 meses de dezembro dá setembro de 1883. E essa data nasceu o professor Henrique José de Souza, que é o avatar brasileiro veiculando o JHS. E um mês antes, em agosto, houve o Krakatoa. A estrada que eles fizeram. Então, o que é uma reflexão particular? A gente não pode falar aqui sim ou não, porque o que ocorre que a gente precisa entender? A humanidade, ela sempre tem a oportunidade de mudar uma profecia que, por mais que ela esteja certa, tudo é estado de consciência, mas estado de consciência coletivo, que parte das suas atitudes individuais para que se processe depois de uma forma coletiva. Mas é legal você falar isso, porque é um mecanismo cósmico que ele é absolutamente exato, né? Perfeito. Então, Por isso que os maias falam com tanta precisão desse ano. Vocês estão entendendo agora? Esses dois adventos astronômicos ou astrológicos, o nome que quiserem dar, que está ligado à Lua e Vênus, que são duas taças. Porque são duas taças que se derramam no Sol. Olha aí. Isso é o que duas taças que se derramam no Sol. A primeira foi a lunar, que é a taça de sangue, que representa o quê? O ser humano, a gente chama da taça de soma, que é a taça da Lua, que ocorreu no eclipse anelar. Então a humanidade agora ela é julgada pelos seus atos, pelos seus valores, ou seja, agora vocês transformam ou senão a coisa acontece. E aí vem o quê? Agora, dia 6 de junho de 2012, é derramada a taça de leite, ou de chukra, como a gente chama, que é a taça de Vênus, que é uma taça de geração, que a própria mulher está ligada a esses dois movimentos. A Lua demora 28 dias para dar a volta ao redor do Sol. É o ciclo de sangue da mulher, que ela se limpa para poder gerar um filho, porque entra o ciclo de Vênus. O ciclo de Vênus na mulher, Vênus demora 9 meses para dar a volta ao redor ao Sol. Então são duas forças. Primeiro a limpeza, que representa o ciclo caterminal, né? Que é a taça da Lua, que representa 20 de maio de 2012, que a humanidade já está nisso. E automaticamente você tem derramado a taça de chukra, que é o leite, que já representa a alimentação e a geração. Por isso que a gente está nesse momento, você vê de repente gente indo, gente ficando, gente travando, gente morrendo, surtando, gente complicando, porque as forças foram derramadas no Sol, porque o Sol que a gente enxerga aqui é simplesmente um esteio físico do olho verdadeiro de Deus que está por detrás disso. É a inteligência eletromagnética, né? Então, quando passa Vênus, que é exatamente o que ocorre amanhã, hoje nós estamos repetindo 5 de junho de 2012, esse evento tem sua magnitude amanhã, 6 de junho, Vênus passa na frente desse olho. Então seria como se o Eterno olhasse a humanidade com um olho venusiano. Então vai estar dentro do sistema de julgamento. Exatamente. Vamos falar exatamente esse julgamento. Pessoal, julgamento parece um bonzinho, então não sou. É verdade. E outra coisa, só ele comentou uma coisa lá sobre a Krakatoa e sobre a vida do professor José Henrique de Souza, e a gente sabe que o Estado que fez o Krakatoa naquela época, né? Mas aí, quando a gente tem essa presença de um grande avatar aqui no nosso meio, né, o Milton,
a gente também sabe que a Terra inteira é chapada, né? Sim. A Terra mexe, Porque muda vibracionalmente tudo, vem uma força que é polar a tudo que está de ruim, né? Bom, a Itália também. Porque o Avatar ele vem trazer, a gente até falou, se o internauta acompanha, se ele viu, a gente até colocou que a partir de 20 de maio desse ano, 2012, em ciclos de aproximadamente 7 dias, até 8 de julho, que a gente fecha 49 dias, pode ter acontecimentos. Nós temos o terremoto da Itália, que foi imenso, né? E foi o segundo, depois de 9 dias. Depois de 9 dias ele aconteceu. E está acontecendo várias coisas. Teve um acidente de avião ali na África, que foram quase 140 pessoas. Por que a gente precisa entender? Essas taças derramadas, por que a gente fala taças, né? Porque tanto a Lua como Vênus representam verdadeiras taças vivas, é a força feminina. É uma simbologia também. É um simbolismo, exatamente, é um simbolismo que representa a força feminina. E quem plasma e origina a realidade do planeta é a força feminina. O homem realmente ele fornece a ideia, a ideação. Quem plasma e gera é a mulher. Você já viu algum homem grávido? Ainda não, né? O que falaram era mulher, né? O cara grávido na internet, mas na verdade era uma mulher. Isso é loucura. Quem plasma é a mulher. E o simbolismo é a taça, que aí surge o simbolismo da taça do Santo Graal, que se fala tanto da taça do Santo Graal. Então quando a gente fala essas taças derramando no Sol, é porque tanto a consciência da Lua, como a consciência de Vênus, que Vênus é uma oitava da Lua, passaram na frente do Sol. Fisicamente. 2004, veja, se eu não me engano foi dia 8 de junho de 2004. Teve um evento que foi o início desse ciclo de 8 anos do nosso século. Foi quando Vênus passou na frente. Agora ele fecha o ciclo em 2012, foi o que eu falei, tem um ciclo maior e tem um de 8 anos que é o quê? O início e o fim, onde Vênus passa na frente do Sol. Não, foi 2006, não foi 2004. Aquele da Ásia, que pegou Sumatra, tudo. Foi em dezembro, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro, 6 meses. Ou botando 7 a partir do próprio mês. Né? A gente deve ficar atento. Vocês lembram que eu comentei com vocês também que o eclipse lunar, dando 7 meses certinho de maio a dezembro de 2012. Então, você contando o mês do junho, também dá 7 meses, que esse de Vênus ou 6. Mas eu acredito que a força venusiana que ocorre agora está mais ligada ao processo de 9 meses posteriores. Pegando o exemplo do que foi esse último, que foi 1882 e 1874. Não teve como, a humanidade recebeu como é o nome do vulcão? Krakatoa. O Krakatoa, que foi em agosto de 2013, em agosto de 1883, e tivemos em setembro o nascimento do professor Henrique e da sua esposa Helena, como 2 seres que vieram fazer todo o trabalho. A humanidade ainda não conhece esse trabalho de obiose, mas ele fazia esse trabalho avatárico e também manúsico de geração de seres e encerramento de um ciclo, que é o Avatar brasileiro. Continuando o processo que a Helena Blavatsky começou a Isso, fazendo toda a conclusão. Uma conclusão, que ela mesma anunciou que viria um ser especial aqui. Então, se a gente pega dezembro de 1882, 9 meses posteriores a gente tem esses acontecimentos, isso dá certinho em relação a nós agora em junho. Se você somar 9 meses, dá um ano novo astrológico de 2013. Março de 2013. Fevereiro e março. Final de tudo, final de peixe completamente. Aí eu acho que aí houve um grande julgamento diferenciado ligados a nós. Quando a gente pega a palavra julgamento, não vamos precisar se firmar, mas não vamos também se firmar nessa coisa de profecias, uma coisa assim, não. Um julgamento no sentido cíclico de transformar de consciências de pessoas. A gente tem que entender isso. Por isso que, na minha observação, hoje você observa, depois desses fenômenos acontecerem, que as pessoas que têm que sair do contexto saem. E as pessoas que têm que ficar, ficam. Porque é vibração. Vibração e consciência. Então, se eles precisam sair do contexto, eles saem. Como se mantém um processo que não combina também vibratoriamente. Como também
saem seres especiais daqui da Terra para ajudar no contexto dessas pessoas atrasadas que estão saindo daqui. Eles são os instrutores que vão chegar desse outro lado, que é a missão hercúlea, pegar de novo e colocar no contexto evolutivo essas pessoas no momento que elas devem voltar. A gente tinha comentado isso com o nosso internauta, que o professor Neymar Ramos, que o pessoal que acompanhou o nosso processo de vídeos, né? Falávamos muito sobre temas assim, que você também inclusive acompanhou, né? E a gente pensou nessa possibilidade de realmente do Ademar estar no outro plano, né Carlos? Assessorando toda essa quantidade. Né? Muita gente. É muita gente saindo. A gente não tem como mensurar, a gente vê, de repente, nesse ano, acontecendo algumas coisas, né? E com esses acontecimentos a gente pode falar, pô, tá gente indo embora, mas pessoas morrendo são constantes. É uma coisa praticamente constante isso, não tem como a gente chegar e falar que não. Mas acredito que tudo é um posicionamento de estado de consciência da humanidade. Se existir a profecia mais assim, tipo, não tem como, ela vai acontecer. Se a humanidade mudar, ela muda. Com certeza. Porque a profecia ela não tem sentido se ela não tem a realização do trabalho humano. Porque ela se baseia nesse trabalho humano. Mas isso que eu falo muito, tem muita gente lutando para que a profecia aconteça. A profecia é catastrófica, né? O fim do mundo. Tem muita gente querendo. Não, cara, isso aí tem nada a ver. A gente já ultrapassou isso. Mas a gente está ouvindo, tem que tirar isso. Não tem. Porque as pessoas são aportes, né? Não está querendo aportar. São colocados para de repente as pessoas entrarem. Entrar e você alimenta ainda esse tipo de energia e consciência que não possui sentido nenhum. Então, tem aquela coisa, né? A gente tem que assim, tudo primeiro plasmado, o astral para depois tornar físico. Isso. Se a gente tem essa profecia, essas possibilidades do astral, se a gente fisicamente vibrar e mudar essa energia, também vibra e muda o astral de tudo isso. Tudo, porque já vai ser uma coisa tudo. A gente tem que entender que agora, céu, face da terra e interior da terra se confundem. Tudo é uma coisa só. Isso que é o momento avatárico da Era de Aquário. Por isso que está tudo tão confuso. Tem gente que está com o divino vibrando a 1000% dentro de si e não consegue entender como conecta isso. Pois é, verdade. Tem gente que de repente está com várias partes ainda atrasadas dentro de si e não consegue resolver e acaba tendo isso somatizado em realidades do seu dia a dia humano e não sabe o que faz com isso. Porque é um momento onde, mesmo que de uma forma muito forte, está tendo uma pressão desse trabalho avatárico, que é o avatar da Era de Aquário. Quando a gente fala avatar, a gente fala de uma consciência especial que está achatando para que isso se junte e surja a nova humanidade. A nova humanidade vai surgir dessa pressão que está acontecendo. Então, quem não aguenta sai, quem não aguenta sai. Quem não aguenta, está difícil. Um exemplo, a gente pega o arroxo econômico que vai acontecer na humanidade política e econômica. A gente percebe tudo quebrando, Estados Unidos com aquela falsidade de que é o poder econômico, nunca, hipótese alguma. Então, todos esses valores terão que ser remodelados. A gente vai ter que começar a repensar no que são os verdadeiros valores que a gente quer perpetuar. Modelos e modelos, né? Isso que é a força do avatar da Era de Aquário. A sinarquia, vai entrar a sinarquia? Acredito, claro que eu acredito. Que é o próximo. Isso é agora. Vai quebrar isso ou entrar? O que representa a sinarquia para o internauta pegar um pouquinho melhor o que representa essa palavra como um movimento político, se você quiser falar assim, ou um sistema organizacional. Representaria o quê? Seres que realmente têm a condição de seres dirigentes, seres de origem divina, mas que devem ser gerados pelo contexto humano no poder. Então a gente não vai ter injustiça, a gente não vai ter falta de liberdade, a gente não vai ter falta de fraternidade, tudo que eram os preceitos pela Revolução Francesa. O lema que agora é. Então, o que a gente precisa entender? A sinarquia agora, que ela acontece com esse momento avatário, são as pessoas certas no comando. Não é aquilo que você coloca por interesse para essa pessoa arrebanhar outros fiéis e seguidores e dominar a massa tal, que é o que acontece hoje. Uma das perguntas que o pessoal faz bastante pra gente na linha do Facebook, inclusive quem quiser nos adicionar no Facebook, né, Newton Schultz, Fred João e Carlos Torres estão à disposição de vocês também para ouvirem os questionamentos de vocês lá. Mas é questão assim, do governo oculto do mundo, quer dizer, existe um governo que trabalha e manipula todo o sistema que está
abstrair, político, filosófico, religioso, para que a humanidade esteja... Existe um governo oculto do mundo, mas ele não interfere nesse que sentido. é a Agartha, a gente está falando... Que é a Agartha, mas essas forças agartinas, que estão ligadas a esse processo dos mundos intraterrenos, eles querem o quê? Que aconteça a conexão do ser humano que está aqui na face da Terra, realizando com os seus valores divinos. Não que eles vão interferir no sentido de uma mudança que as forças... Eles vêm como consciências que a gente tem que conectar aqui para a gente fazer a transformação. Então eles necessitam de nós. É aí que vem a saga de quem? Dos avataras dos Manus. Que eles mandam esses seres enviados desses locais, e esses seres vêm, eles trazem a boa nova, eles renovam o verbo, e o que acontece? Aqueles que estão conectados a essa renovação se conectam a essa nova vibração e é formado um contexto evolutivo. É o que está acontecendo agora. Quando Jesus estava na face da Terra, ele representava isso. Então ele renovou o verbo. Aí a gente teve aquele boom de tantas coisas na era de peixes, religiões, caminhos e etc. Veio falar de agora, ninguém sabia o que é. Na era dele, né? E agora a gente tem na era de aquário o quê? Não adianta a gente estar bem aqui, hoje é um dia frio, chuvoso, quentinho, tem gente passando fome, frio, morrendo lá fora. Que sentido de sociedade é essa? Que sentido? Então, quando você fala do avatar da era de aquário, você pode dar nomes, Maitreya, Buda, como se fala, não importa. Pensa no avatar da era de aquário como uma consciência, ele vem totalmente conectado a esses valores de Agartha, que é o governo oculto do mundo, aí sim traduz. Só que agora a gente percebe que não existe uma forma ostensiva dessa consciência, no sentido de falar, lá, olha o ser, ele está ali, etc. Não, ele tá de uma forma total sendo esparramada como uma consciência. Mas aí é que entra esse alinhamento. Você pega o professor Henrique, veiculando o JHS junto com a sua esposa, a Dona Helena, nascendo em setembro de 83, 9 meses depois do fechamento do ciclo de 1882. Agora a gente tem esse fechamento, que começou em 2004, agora, que vai ser o quê? Em março de 2013. Ou seja, o avatar então, eu não vou falar que está nascendo ninguém, ou pode existir uma espécie de troca, tem alguma coisa ligada a isso que a gente tem que estar conectado. Bom, então, Nilton, essa questão de... Só para esclarecer para o nosso meio internal, então. Existe uma diferença muito grande entre o conhecimento que eles imaginam vindo do interior, né, do mundo interno, né, do mundo de Agartha, Duarte e Badagas para cima, para nos passar através de avatares, essas tônicas do novo ciclo e tudo mais, com as pessoas que, na verdade, estão nos governos, que a gente pode chamar de Illuminatis, e ditam regras, ditam política, ditam religião, ditam filosofia, e através desse conceito, então, parece que se perde um pouco a humanidade nessa razão do conhecimento. É a polaridade que está em tudo e todas as coisas. Quando a gente fala da vinda desse grande ser, chegando mesmo de uma forma física aqui no planeta Terra, ou mesmo emanando a sua consciência diretamente conectada à Agartha e outras dimensões, o Ati, que a gente comenta aqui, fala, que são os mundos intraterrenos, nós temos sempre a referência de sombra também na face da Terra. E essa referência de sombra na face da Terra representa aqueles que são polares a essa evolução, que querem que continue esse sistema totalmente desgastado, que não dá mais para segurar, aí eles tentam se remodelar através de novos sistemas, de forma que eles consigam ainda controlar a massa, mas a humanidade vai transformar isso. Agora, quem transforma isso? Essas crianças que a gente chama índio, cristal, eles não vão admitir, em hipótese alguma, essas coisas desgastadas. Eles já vêm congregados badaguianos, né? Quer dizer, já vêm com consciência. Eles vêm já conectados a valores que, de repente, nós engolimos, eles não vão engolir. E eles vão transformar como? Porque a criança pequena com 3, 4 anos não aceita mentira. Eles sabem que você está mentindo. Eles vão tomar o mundo mesmo de uma forma ou não, e essa parte de sombra e de mal vai começar a cair, independente da força da organização. Eu estava falando para vocês, a última grande organização, no sentido organizacional mesmo, físico, estruturado, foi a Monopol, nos Estados Unidos, ligado a todo aquele processo, ligado à máfia, tudo. Eles eram completamente polares à evolução, que eles estão o quê? Hoje ainda você tem isso, claro que você tem com outros nomes, com uma outra fachada, são esses governadores, né, os governantes do mundo físico mesmo, esses maus políticos, que estão aí no comando, deturpando todo o conhecimento
conhecimento divino em prol do ganho material. Né? É do poder, então, não é do dinheiro, mas é outra coisa. Que isso vai acabar, isso vai acabar. E esses alinhamentos, eles vêm exatamente para já dar um checkmate nisso. É um sinal, né? São sinais, isso que eles são sinais. Então a questão de você é isso que os maias viram. Só que na verdade... É isso que os maias viram e colocaram, principalmente ligados a esses fenômenos. Os maias se baseavam demais no trânsito de Vênus, ligado a todo o processo deles, e eles viam tudo isso e eles colocaram o ano de 2012 como definidor. E realmente é. Então, mas não no final. Não, final é final de um ciclo evolutivo. Repetindo, quem não está afinado com isso, com esse caldeirão que está acontecendo, vai sair fora. Vai sair fora do contexto. Isso vai embora. Depende deles lá em cima, vamos ver o que eles vão dizer de mim. É o que eu falo. Mas então, deixa eu minha câmera para o pessoal aí e vamos continuar no processo. Bom, a gente não pode esquecer também, né, Newton, que essa questão de definição, né, de sinais, de ciclos e tudo mais, é uma coisa que sempre existiu nos calendários, os mais trabalharam isso. Esse movimento sempre existiu. E as pessoas quando falam sobre final de mundo, na verdade é uma coisa tão relativa, né, porque na verdade o mundo acaba para quem vai para outro plano, na verdade é essa, né? E só que quem fica nesse processo... Mundo físico, né? Porque quem está nesse processo agora de uma nova era, uma nova tônica, tem muito o que construir. Então, por exemplo, se você pega, por exemplo, o Carlos Torres, ele tem, para quem ainda não conhece direito o trabalho do Carlos Torres, ele faz um trabalho muito bacana ligado a essa coisa do conscienciologia. Não, do povo azul, você fala assim, as duas eras de ouro. Eu trabalho em prol da era de ouro, né? Desse novo ciclo eu já começo a trazer. É consciencial, né, que eu ia falar. O Newton também tem um trabalho ligado a essa coisa da conscienciologia, né, Newton? Que fala aqui na Biose, tem seus cursos. Aqui na Biose eu procuro firmar os conhecimentos do que seria uma nova era e um novo contexto evolutivo em cima dos conhecimentos do professor Henrique e JHS. Né? Eu sou um dos instrutores do início. Aqui o pessoal quiser entrar na Biose, eu sou um dos instrutores de vários, um dos instrutores fabulosos aqui, né? Não só aqui no mundo, né? Que podem introduzir a pessoa para começar a entender melhor. Esse processo todo que a gente explica aqui, porque às vezes as pessoas ficam perguntando, pô, mas vocês falam tanta coisa legal lá, a gente não consegue entender direito. Explica um pouquinho o que é o Biose, vem da teosofia, né? Sim, a eubiose, antes dela ser chamada eubiose, era a Sociedade Teosófica Brasileira, né? Que não é a sociedade teosófica brasileira que a gente tem hoje. A eubiose ela começou a ter esse nome em 1969. Só. A eubiose, o que a gente pode dizer? A eubiose é um colégio iniciático que ela procura, através dos ensinamentos desse avatar brasileiro, que foi o humano professor Henrique José de Souza, trazendo o JHS, ele deixou um compêndio de revelações, milhares de páginas escritas, que se você entra nesse contexto de obra que ele deixou, você começa a entender, você começa a fazer e despertar em você essa mente abstrata e essa intuição que te afiniza com os valores da Era de Aquário. Então isso que é lindo, ela tem os degraus iniciáticos que você faz, mas o mais interessante que a gente precisa entender é que todos nós brasileiros, todos, sem exceção, nesse caldeirão, nós estamos na parte mais privilegiada. Isso porque a humanidade, a humanidade ela começou ali na Índia, na meseta do Pamir, e veio caminhando, é só explicar a história, e veio caminhando aí, abriu em duas hastes na América e agora chegou aqui no Brasil. Daí que a eubiose tem esses 3 lugares ginas, que quer dizer lugares sagrados, que é São Lourenço no sul de Minas, a Serra do Roncador lá em Nova Chavantina, e também lá em Salvador, Bahia, na ilha de Itaparica, 3 lugares que representam 3 epicentros evolucionários, que no ano de 3005, quando começa, isso é uma profecia de JHS. Quando inicia uma revelação, quando iniciar o 5º sistema de evolução, que você pode dizer que ele começa ali, o 5º dia da criação, a gente começa a ter, aspas, anjos mesmo na face da Terra, ou um ser humano plenamente diferenciado, de São Lourenço e da Serra do Roncador, vão surgir 2 vulcões imensos. É mesmo, cara? 2 vulcões imensos. Isso daqui 1000 anos. Chega a ser mega, não chega a ser um mega vulcão, só um grande vulcão. Nossa, fica difícil precisar, mas que vão ser imensos eles vão, porque sabe o que acontece? Parte da gata sobe para a face da Terra através desses locais. Pode ver que se você vai em São Lourenço, você tem ali as águas quentes, você tem atividade. E vai subir. Que não é uma coisa fantástica, que a gente fala que não é besteira de sair da... Mas o grande cataclisma, as pessoas que eles acontecem mesmo,
partir do ano de 3005. Ele até falou, é o ano novo astrológico de 3005. Mas é mudança de raça, então. É mudança total, porque o que acontece? Olha que chave, eu vou dar uma chave oculta para vocês meditarem. Desde a queda dos anjos, que caiu Lúcifer e Micael na face da Terra representando o bem e o mal, para que o ser humano evoluísse com a sua alma ainda em aprendizado, para entender que ele faz o mal e o bem, que ele tem que aprender a ser o caminho do meio. Em 3005, quem entra como dirigente da Terra representa a consciência desse anjo caído, que a gente chama de forma errônea ainda de Lúcifer, só que com a sua consciência totalmente recuperada. Porque como ele foi o primeiro anjo caído, ele vai ser o primeiro anjo entronizado. Sacaram? E Micael volta para o céu como dirigente celeste da evolução. É isso que acontece. Aí a humanidade inteira vai receber os eflúvios angélicos. Só que aí vai ter um desenvolvimento totalmente diferenciado. Começa a surgir os andrógenos bimânicos, atabimânicos. Isso, cara, 1000 anos é extraordinário. De repente, muita gente que está indo embora agora volta só ali. Se prepara em outras dimensões e volta só nesse mundo. Pode acontecer? Pode. Porque quem é bom continua aqui também, hein? Ó, a gente tem que entender que você está ralando aqui, entrando nesse processo, no inferno que é aqui, que é a própria face da Terra, a gente está o quê por aqui? E vê o que se conecta, o que se processa, faz a iniciação, passa uma reflexão para frente, para tentar mudar tudo isso. Porque senão não tem sentido. Porque assim, muita gente Newton, pensa assim, pô, de repente o ser humano já é um ser totalmente pronto e acabado. E na verdade, se fosse isso. Nem a Terra. Então, se fosse assim, Deus seria um grande incompetente. Só, pô, mas criar um ser desse jeito, todo estrupiado, todo. Fica deprimido, pois é, isso é a nossa alma em evolução. É a gente conectando os valores, voltando para até fazer o fechamento do que a gente iniciou. Se vocês lembrarem, eu falei, a lua representando o animal, o terceiro dia da criação, o ser humano o quarto e o anjo o quinto. Todo esse movimento é exatamente para recuperar essas três consciências e fazer o caminho do meio. É isso que ele tem que fazer. Aí o ser humano resolve o animal dentro de si, e a gente não vai mais judiar dos animais como nós judiamos hoje. O ser humano começa a desenvolver o anjo, que é o sistema do futuro, e ele representa o meio e a harmonia de tudo isso. E esse eclipse lunar, e esse também podemos chamar de eclipse venusiano, ligados ao nosso século, eles vêm afirmar que 2012 não é amanhã, é agora, é já, é passado, tem que começar a produzir agora esse anjo, colocar o anjo interno para fora. Esse é o processo. Isso é muito legal, porque assim, como a gente estava conversando, o ser humano tem que ter uma ideia melhor dele mesmo para ele conseguir entender e se conscientizar que ele está evoluindo. O processo todo, o tempo todo é assim que funciona, né? Afinal, para isso que a gente está se você postar esse vídeo amanhã, o internauta, se ele caçar na internet, ele vê em algum site ao vivo essa passagem de Vênus na vida. Exatamente, vamos conseguir fazer com certeza. Bom, pessoal, então ficamos por aqui, a gente volta depois com outro tema. Valeu, pessoal.